Estamos chegando a mais um trecho do capítulo 15 do livro de João, a parábola da videira, que é a nossa série. Hoje nós vamos ler do verso 22 ao verso 27. Mas domingo passado nós lemos esse texto aqui, ó. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso, porém, farão a vocês por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Agora o verso 22. Se eu não tivesse vindo e lhes falado, eles não teriam nenhum pecado. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Olha que interessante. Quem odeia a mim, odeia também meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles as obras que nenhum outro fez, eles não teriam nenhum pecado. Mas agora não somente viram, como também odiaram, tanto a mim como o meu Pai. Isso, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na lei deles. Odiaram-me sem motivo. Na verdade, Jesus aqui está citando uma frase que está em 2 versos dos Salmos. A frase que Jesus cita, odiaram-me sem motivo, está no Salmo 35, 19 e no Salmo 69, 4. Depois você pode procurar, ele cita esses textos. Pode voltar um pouquinho, Alberto? Obrigado. Quando, porém, vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vocês também testemunharão, porque estão comigo desde o princípio. Até aqui. Senhor, nos abençoe e fale através da Tua palavra ao nosso coração. Nós Te amamos e amamos ouvir a Tua voz. Que saiamos desta nossa celebração à distância hoje, mais uma vez, edificados e abençoados em Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de eu falar sobre esse texto, me veio à memória essa semana, quando eu era pequeno lá em Barbacena, quando eu namorava a Blanche, eu era membro, eu era da Igreja Batista do Ipiranga e me mudei para a Igreja Batista em Carandiru, que é um bairro aqui da Zona Norte de São Paulo, ela era de lá. E ali eu conheci o Hamilton, lá começou a banda Resgate, em 1987 para 88 eu fui para lá. Enfim. Eu fui fui ser membro lá. E nós fazíamos cantatas, né? Uma delas foi a cantata Vento Livre, de Vencedores por Cristo. E Missão e Adoração, também de Vencedores por Cristo. E tem uma que eu gosto demais, que se chama Eram 12. É um álbum feito, se eu não me engano, com a produção da Igreja Batista do Morumbi, ambas. É o pessoal de Vencedores, na época com a produção IB Morumbi. Você encontra o álbum, acho que nas plataformas. E é uma cantata que fala sobre os 12 discípulos. Naquela época, nós estávamos ensaiando, né? E o Rudy, nosso irmão querido, foi pastor aqui conosco por um tempo. Um beijo para o Rudy e para a Beta. Ele falou, eu conheço o Jorge Camargo. Eu conheço o Jorge. Na época eu não conhecia o Jorge Camargo, hoje nós somos amigos, né? Eu vou falar com ele se ele não quer participar do Eram 12. E nós, grupo de louvor da igreja, meu Deus, o Jorge Camargo, ele cantou no disco, ele compôs músicas, ele canta com Vencedores. Né? E ele veio, né? Ele veio um sábado à tarde, chegou lá com o violão, e a gente tudo, né? O Jorge Camargo está aqui, fala Jorge, tudo bem, tudo bom, né? Não, vamos ensaiar, vamos começar com a música do Mateus. Quem me conhece por dentro, sabe o momento em que hoje eu estou. Bonita, muito bonita a música do Mateus. Vamos começar por essa que é mais simples, tal. Ele pôs o violão, tal, trouxe as partituras, as tablaturas, com os acordes, aí a coisa pegou, né? Aí tinha um monte de acorde que a gente não sabia fazer, partes que eram antecipadas a gente tocava no tempo, partes que eram no tempo a gente tocava a tempo, ou atrasado ou antecipado. E ele ficou ali, gente, vamos ler a partitura, tá na parte, vamos ler. E a gente também que lia quase nada, né, até hoje, para ler tablatura, ler partitura, ler. E aí nós capengamos ali por 3 horas e não conseguimos tocar a música como ela deveria ser. E obviamente o Jorge desistiu,
A gente brinca quando eu falo com ele hoje. Mas nós fizemos, acho que nós não chegamos a fazer a cantata, que era muito difícil. Mas até então, quando nós tocávamos louvor e a gente estava lá fazendo nossas cantatas, era tudo muito bonito. Era tudo muito legal. E nós achávamos que estava bem. Quando ele chegou, ele tinha um outro nível, uma outra qualidade como músico, como intérprete, né? Como instrumentista também. E aí ficou latente que nós não estávamos tão preparados assim. Enquanto não apareceu uma referência mais qualificada, para o nosso nível estava bom. Quando apareceu uma referência que estava melhor qualificada e acima do nosso nível, aí ficou claro, não dava para esconder, que nós precisávamos melhorar. Um beijo enorme para o Jorge Camargo, amigo do coração. Gravamos uma música juntos, né, num álbum do Resgate, e que ele compôs, e nós gravamos juntos. É sempre uma alegria estar junto com o Jorjão, um cara de um coração gigantesco, grande intérprete, uma voz muito bonita e um compositor maravilhoso da nossa música cristã. É isso que Jesus está dizendo aqui. Ele está dizendo, se eu não tivesse falado as palavras que eu falei, se eu não tivesse feito as obras que eu fiz, o pecado deles não teria aparecido. Enquanto eu não cheguei com as minhas obras e as minhas palavras, a religião que os fariseus, escribas e saduceus imperavam e ensinavam, estava ok. A interpretação deles da lei estava perfeita. E a maneira como eles exigiam o comportamento das pessoas, eles não tinham outra referência. Na verdade, eles dominavam, governavam e imperavam na interpretação de tudo o que Deus havia dito pela lei e pelos profetas, até que apareceu Jesus Cristo. Há um texto interessante em João, capítulo 9, verso 35, quando Jesus, ele cura o cego, né? Não sei se você se lembra, aquele cego de nascença que é curado e fala, quem te curou? Não sei. Quem ele era? Não sei, eu era cego, fui me lavar no tanque de Siloé e depois que eu voltei vendo, eu não sei quem ele era. E os fariseus ficam em cima dele, mas tem que falar quem ele era. Ele fala, quem ele era eu não sei, só sei que eu era cego e agora eu vejo. Essa frase é clássica. E Jesus ouviu, verso 35, que tinham expulsado o homem, né, da sinagoga e perguntou-lhe, você crê no Filho do Homem? Ele respondeu, quem é, Senhor, para que eu creia nele? E Jesus disse, você já tem o visto, é aquele que está falando com você, quer dizer, sou eu, fui eu que te curei. Ele afirmou, eu creio, Senhor, e o adorou. E Jesus continuou, eu vim a esse mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. E alguns dos fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe, por acaso nós também somos cegos? É isso que você quer dizer? Que nós somos cegos? E Jesus respondeu, se vocês fossem cegos, vocês não teriam pecado algum. Mas porque agora dizem, nós vemos, o pecado de vocês permanece. Que incrível é essa frase de Jesus. Ele falou para o rapaz, olha, eu vim para dar vista aos cegos. E quem acha que vê vai parar de enxergar. E aí os fariseus de perto, está falando da gente, é? Está querendo dizer que a gente não enxerga, que nós somos cegos? A gente enxerga sim, viu? E Jesus disse, bom, se vocês me dissessem que vocês eram cegos, haveria mais misericórdia para vocês. Porque quando você comete um erro, é um hipócrita, ou você vive a sua vida, a sua espiritualidade de maneira completamente torta, mas sem saber, na ignorância, a misericórdia de Deus está sobre você, porque você faz sem saber. Você é cego, eu posso abrir os seus olhos. Mas se você está dizendo que enxerga e que faz o que faz de consciência, então para você não tem salvação. Para você então permanece o seu pecado para a morte. É exatamente o que ele diz no capítulo 15.